Olá, tudo bem? Mais uma vez eu quero me manifestar a respeito da Secretaria, desculpa, a respeito da Secretaria de Cultura de Diadema. Outro dia, conversando com estudantes de uma certa universidade aqui do ABCD, eu falava da minha definição de arte. Defini arte como o conjunto entre produção artística e difusão artística. Parece estranho, né? Definir arte através de processos. Mas foi assim que eu fiz. E eu disse que a arte só se realizaria quando esses dois processos estivessem entrosados, dialogando, se completando, se complementando. E é isso que eu penso. Em Diadema, há muito, temos oficinas culturais, onde se dá a dita formação cultural, e deveríamos ter, ou chegamos a ter, ou tivemos em algum momento, a difusão cultural. Que, atualmente, a difusão cultural é a apresentação de shows musicais, peças de teatro, dança, exposições, palestras, também podem entrar nisso, performances, etc. Ou seja, tudo aquilo que você apresenta como um produto artístico diante de um público. E há muito a Prefeitura de Diadema, a Secretaria de Cultura de Diadema, vive de shows em praças, principalmente na Praça da Moça. Quando não são shows milionários, são shows que geram gastos inúteis. Tem gastos inúteis. Eu sempre digo, os fluxos da Praça da Moça destroem os nossos fixos. Vá a qualquer espaço cultural hoje, um sábado, e veja se há vida, se há qualquer atividade no sentido da difusão acontecendo. Nada. Por várias questões. A total falta de interesse. É muito mais fácil juntar gente numa praça, porque para o político o que interessa é isso, porque historicamente as pessoas que ocupam os cargos, os altos cargos da secretaria, são pessoas totalmente alheias à produção e à difusão cultural. Não tem interesse algum nisso, nunca passaram perto. Eu não digo isso em tom pejorativo, estou só dizendo o que é a verdade. Estão lá por mera política partidária para cumprirem, realizarem, efetivarem as suas carreiras políticas. Nunca vi qualquer dessas pessoas, antes ou depois, manterem qualquer interesse pela cultura, pela nossa produção cultural, pela nossa formação cultural, pela nossa difusão cultural. Nunca vi, estou para ver qualquer dessas pessoas que ocupam esses cargos manterem esse interesse, ou que tenham tido esse interesse anteriormente. Nunca. Podem ir lá e averiguar. Vejam os registros, vejam as formações dessas pessoas, o que elas faziam antes e o que fazem depois. Ok? E o que estão fazendo agora, as que estão lá atualmente,
fazem-no por dinheiro, é óbvio. Ou estou falando alguma bobagem, estou caluniando alguém, estou ofendendo alguém? Não, fazem por dinheiro, por política. Estão lá a mando do prefeito e a de seus aliados. Ou seja, não temos na cidade de Diadema aquilo que poderíamos denominar ação cultural. Temos a fabricação cultural, a indústria cultural, o consumismo cultural, a cultura de massa e o projeto Palanque em plena atividade. Falo isso como uma pessoa interessada na cultura e na arte. Até porque nunca vi qualquer secretaria de cultura não estar vinculada à arte estreitamente, diretamente, fortemente. Nunca vi, não existe. Mas, desculpem, mais triste ainda são os ditos produtores, os ditos artistas. E quando eu falo artistas, falo dos amadores prioritariamente, não aqueles que vivem e se profissionalizaram, que vivem da arte, que se profissionalizaram. Esses também estão por lá, claro, sem dúvida. Mas quer aqueles que fazem oficinas, quer os que montam espetáculos, produzem, desenham, pintam, esculpem, montam, criam, em grande parte são amadores, e assim creio que deva ser. Por que, então, essas pessoas não defendem seus interesses? Porque o que eu estou falando é uma fala solitária, até onde percebo. Para aqueles que, de uma certa maneira, se ligam à Secretaria de Cultura, está tudo bem, tudo ótimo, quando estão por lá, quando tem seus trabalhos contemplados de uma maneira ou de outra, tá bom. Quando não está, ok, sem problemas. É assim que se comporta, porque não temos, estou dizendo, sou voz solitária, não temos nenhum tipo de organização nesse sentido que defenda os interesses reais do artista, do produtor amador ou do profissional, ou seja, sem problemas. Falo do amador pelo motivo que expus anteriormente, por acreditar que uma verdadeira ação cultural feita por amadores é mais legítima, menos dependente dos recursos do governo e, por consequência, menos alinhados ideologicamente. Bom, são divagações que eu já fiz e volto a fazer agora. Sei que são ideias jogadas, né? Divagações, como eu disse, chegando até a devaneios, mas que isto sirva para motivar outros a refletirem sobre a situação. Vou apontar soluções para a Secretaria de Cultura que vão totalmente na contramão do que atualmente acontece no Brasil e, por consequência, em Diadema. Ao invés dos cabides de empregos, ou seja, aqueles que ocupam cargos na Secretaria, sem concurso público, por favorecimento político, por terem trabalhado em campanhas, estarem alinhados aos partidos, quero o fim disso, penso que o fim disso
sendo substituído por concursos públicos com cargos, com planos de carreira, funcionários de carreira, irá estimular outros a estudarem e também ocuparem esses cargos quando esses profissionais se aposentarem ou se afastarem por qualquer outro motivo, falecimento, trabalhar em outros lugares, ou quando houver a necessidade de novos profissionais pelo crescimento natural. Aliás, nossos centros culturais diminuíram, ao invés de crescer, e têm diminuído cada vez mais, porque as praças suprem, né, entre aspas, né, a necessidade desses espaços. Espaços que estão mortos. Concursos é uma solução. O fim dos convênios com entidades se daria automaticamente a partir desses concursos, porque esses convênios servem como repassadores de dinheiro, para que os profissionais contratados, os oficineiros, os arte-educadores não criem vínculos com a administração, embora tenhamos arte-educadores que estão aí até há 20, 30 anos, sem demagogia nenhuma, sem mentira, sem só ir lá e ver, basta o que eu estou dizendo, é possível ser constatado por qualquer um. Na difusão, temos que estabelecer que aquele valor percebido para ideais apresentações, né, que não acontecem hoje mais, seja ajuda de custo e que tenha um limite de apresentações por ano para cada artista, para cada grupo. Que voltemos a fazer os contratos diretamente com esses grupos, como fazíamos antes, embora muitos aleguem isso sobrecarregar o sistema jurídico, o nosso departamento jurídico, e os possíveis vínculos poderem ser estabelecidos devido às várias contratações diretas, né, e simultâneas. Para isso, temos que nos debruçar sobre o assunto e resolvê-lo sem a necessidade dos ditos convênios que criam uma outra problemática. Empresas que faturam para simplesmente repassarem dinheiro, ou seja, é um artifício que se usa justamente para que não se criem os tais vínculos. Bom, são essas as questões básicas que eu coloco. Muito obrigado e até a próxima.